E aí, pessoal, beleza? Brasileiragem no ar mais uma vez aqui pra gente falar de torcedor para torcedor de seleção brasileira a respeito dessa nova era que acaba de começar com o Dorival Júnior no comando da seleção. No primeiro vídeo nós falamos a respeito das nossas expectativas do Dorival sobre o comando da camisa pentacampeã, falamos se ele era a melhor escolha ou não, demos a nossa opinião a respeito desse tema e depois falamos a respeito de jogadores que podem ganhar espaço na nossa opinião, agora que o Dorival é técnico da seleção brasileira. Vou deixar o card aqui em cima para vocês darem uma conferida, mas no vídeo de hoje nós vamos falar de jogadores que devem perder espaço com a chegada do novo treinador. A gente pede para vocês uma metinha de likes aí, metinha básica, só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo. Se você gosta da seleção brasileira, se você se importa, clica no botão de joinha que tá aqui. A nossa meta é de 10 likes e se inscreve no canal para não perder nada a respeito de seleção brasileira e futebol brasileiro, brasileiros pelo mundo, etc. Tô aqui com meu amigo Leandro, meu amigo e parceiro aqui do canal, que vai comentar aqui com a gente a respeito de jogadores que devem perder espaço. Já levantando aqui a bola de dois jogadores que, na minha visão, serão unânimes. E quando a gente fala a respeito de perder espaço, a gente não está falando de que eles não serão mais convocados, e sim de que eles terão menor relevância. Os dois primeiros nomes que me parecem muito naturais são jogadores do Fluminense, que eram convocados pelo Fernando Diniz, e eu respeito você chamar jogador de confiança. Qualidade técnica os dois tinham, mas Nino e André devem perder espaço agora com a chegada do Dorival. O que você acha? Confere isso que eu estou falando, Leandro, e se tiver mais um jogador que você acha que vai deixar de ser chamado, comenta aí pra gente. Fala, galera, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. É isso, acho que são os dois nomes aí principais, principalmente pelo fato de o antigo treinador Fernando Diniz levar esse fator confiança ali para a seleção, né? Pegar dois jogadores do time que ele treinava. Primeiramente falando do André, o André ele tá pronto para jogar na Europa, mas é muito igual o nível, né? E você parar para pensar, tem muitos nomes bons ali. No nosso vídeo anterior comentamos ali, por exemplo, João Gomes, que pode ser ali um bom nome. Tem outros nomes que já estão presentes ali, né? Figurinha carimbada em algumas convocações. Então, o primeiro nome, o André, pode ser, sim, nesse primeiro momento, não ser convocado. E o Nino, né? Por ser ali também um zagueiro que, né? Vimos recentemente, foi vendido ali para a Europa. Mas, na minha opinião, também tem ótimos zagueiros que também são lembrados ali pela torcida. E ele, por ser um fator de confiança, por ser um fator de ser treinado pelo treinador da seleção brasileira, que era o Fernando Diniz, podemos dizer ter esse privilégio, né, de ser convocado. Não que o Nino não seja um bom jogador, o Nino é um ótimo jogador, um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro de 2023, mas acho que acredito que ele não vai ser convocado nessas primeiras convocações aí do Dorival. Léo? Esses dois jogadores que a gente falou a respeito, eles têm uma desvantagem, parece boba, mas não é. Eles vão fazer a transição, né? Sair aqui do futebol brasileiro, chegar na Europa em um ambiente completamente diferente, ter que ganhar a posição deles ali, apesar da gente saber que na Europa roda-se mais os jogadores, a gente também entende que o nível de competição dentro do próprio elenco é muito maior. A gente não sabe, no momento da gravação desse vídeo, para onde o André vai, mas a gente sabe que se ele for para um grande clube, ele pode ter essa dificuldade, né, de adaptação ou simplesmente de ter minutagem suficiente para ser chamado em um curto, médio prazo. Só que outro jogador que segue mais ou menos desse perfil e que a gente também precisa falar a respeito é o goleiro Lucas Perry, do Botafogo. Até aquela queda muito grande do Botafogo, a gente tinha ele como o melhor goleiro do campeonato, indiscutível, e merecidamente ele foi naquele período. Muitos dos resultados do Botafogo eram graças a ele. É aquele goleiro que, quando esteve bem, era o goleiro que garantia 3 pontos ou 1 ponto ali, equipe alvinegra. Ele vai para o Lyon, time aí que também faz parte do guarda-chuva John Textor, e pode ter dificuldades ali de garantir, apesar dessa crise, desse momento terrível aí do Lyon, garantir espaço na seleção. Acho que o Lucas Perry também vai rodar nessas primeiras convocações, né? Primeiramente, queda de rendimento ali, e linkando com o que você falou agora, a exemplo dos jogadores do Fluminense, essa transição, né? Mas goleiro é um pouco mais fácil, não precisa ter um ritmo de jogo. Cara, esse cara que comenta assim, que pensa desse jeito, talvez não tenha chutado uma bola, né? Porque precisa, sim, de ritmo de jogo, principalmente ali o Lyon, que precisa desesperadamente de bons resultados, e bons resultados linka com bons times, e bons times começam por um bom goleiro. Então o Lucas Perry precisa ter essa adaptação o mais rápido possível, e o Dorival pode ser que não espere, né? Não espere essa adaptação e busque outro nome. Alisson e Ederson são figurinhas carimbadas, tem o Bento do Cap que pode correr por fora para pegar essa vaga do Lucas Perry.
Então, a gente tá falando aqui de um Lucas Perry que sai do Botafogo, vai pro Lyon, e sobre esse contexto aí de você chegar em um novo ambiente, o goleiro é aquele negócio. Quando você recebe a chance, pelo menos ali os seus 3 primeiros jogos tem que ser num bom nível. Se frangar, você já perde a confiança e a sua vida útil ali dentro da Europa pode ter acabado ali nas primeiras semanas. Não é fácil. Mas outro jogador que a gente precisa comentar, ainda falando de futebol brasileiro, que a gente também trouxe no vídeo anterior, né, é o Endrick. A gente já falou um pouco a respeito dele, mas a gente também entende que ele foi chamado para um projeto seleção brasileira mais de longo prazo. E mais uma vez eu te pergunto, Leandro, você acha que o Endrick deve perder espaço agora com a chegada do Dorival? Ou você acha que existe espaço ali para ele como centroavante? Já até fazendo a conexão aqui de assuntos, né? A gente tem ali o Richarlison, que foi convocado com certa frequência pelo Fernando Diniz, mas a gente também entende que o Fernando Diniz tem aquele perfil lá um pouco mais psicólogo, né, de tentar trazer o jogador de volta. A confiança do Richarlison parece que voltou, mas será que foi o suficiente para ele voltar para a seleção e, consequentemente, tirar espaço de um Endrick? Qual a sua opinião a respeito desse tema? Comentando sobre o Endrick, né, meu pensamento ainda é de que ele pode aparecer e não vai ser surpresa para mim, essas primeiras convocações do Dorival, até mesmo porque o menino finalizou o Campeonato Brasileiro com muita confiança, já está sendo uma das notícias mais repercutidas na Europa, principalmente em Madrid, ali quando ele foi adquirido pelo Real Madrid, o maior clube do mundo, na minha visão. Então, acho que o Endrick pode aparecer ali numa das primeiras convocações, até para ver como vai ser o desempenho dele em treinos. Tenho um pensamento de que treino não é um lugar para você avaliar um jogador, principalmente falando de seleção, mas pelo fato dele ter finalizado e estar com a confiança lá em cima, começar essa temporada já mostrando para que veio, pode ser um bom convite aí, umas primeiras convocações ali para o Dorival. E linkando com o Richarlison, né, conforme você falou, Fernando Diniz adora ser o paizão do grupo, né, de chegar, conversar, dar um gás ali pro jogador. Acho que o Richarlison precisava disso, mas na seleção ele não conseguiu render o esperado, e agora no Tottenham vem sendo um dos principais jogadores dos últimos jogos, faz gol, participa, dá assistência. Então, Richarlison pode sim ganhar mais uma chance. Acredito eu que não seja nesses primeiros amistosos, acredito que ele precisa ter mais jogos nesse nível para demonstrar ao Dorival que realmente precisa da vaga, porque Gabriel Jesus é um dos nomes que vem sendo muito bem falados lá no Arsenal, até idas e vindas, é um jogador de confiança ali do Arteta, então isso consequentemente pode ser um peso a mais para o Gabriel Jesus ganhar a vaga. Gabigol e Pedro, conforme comentamos no vídeo passado, também podem correr ali na frente do Richarlison, um pouquinho à frente, pelo fator confiança ali, referente ao Richarlison. E, Léo, me lembrou um jogador aqui um pouquinho diferente de posição, que também pode perder um pouco de espaço, e que também é do mesmo time do Richarlison, é o Emerson Royal, né, lateral direito, vem sendo convocado em algumas convocações ali, né, uma sim, uma não, duas sim, uma não, duas não, uma sim, então não é com muita frequência, mas que na última esteve presente, e que para mim pode ser que seja descartado também, né, na última convocação ele estava presente, mas que não rendeu o esperado, né, episódio de expulsão em jogos do Brasil, né, então talvez ele também não seja lembrado ali pelo Dorival, pelo menos nessas primeiras convocações nessa janela atual. Agora a gente vai falar, vamos fazer um link aqui, que eu sou o rei do link, o gancho, o famoso gancho. A gente vai pegar aqui, por exemplo, jogadores como o Lucas Perry, que a gente citou, possivelmente André e Nino, que vão fazer essa transição. Depois falamos de um jogador jovem, que é o Endrick. A gente tem um jogador que vive as duas situações ao mesmo tempo. Juventude, e também essa questão da transição, Vitor Roque, que chegou no Barcelona, chegou dando o que falar, mas meu ponto é, não dá pra dizer que o Vitor Roque tinha espaço assim na seleção, porque quando ele chegou a ser chamado, ele se lesionou e acabou não conseguindo jogar. Mas não tem como a gente negar que sim, ele estava muito mais perto do radar de ser um selecionável do Diniz do que ele vai estar quando o Dorival fizer a primeira convocação dele. Pelas questões que a gente já citou. Idade, é um jogador jovem e é um jogador que também está passando por esse momento de transição. Ele está em desvantagem. Apesar do Lewandowski não fazer aquela temporada que se espera dele, é um jogador de nome. E num jogo de Champions League ali em que o Barcelona vai precisar jogar com as suas principais peças, muito provavelmente eles vão priorizar o polonês, ou quem sabe até fazer uma espécie de improviso, um falso 9 com o Ferran Torres ou com o João Félix, por que não? O Vitor Roque, você acha que por conta de todo esse contexto, da própria mudança de treinador, ele perdeu espaço também? Ele vai deixar de ser convocado? Sim, Léo, eu concordo com a questão dessa transição na Europa, principalmente por você chegar num time em que tem um 9, que o nome dele já fala por si só, né? Robert Lewandowski
é um nome que qualquer time queria ter, né? Faz gol, dá assistência, se movimenta muito, é muito inteligente. Então, o Barcelona, ele vai priorizar em competições de alto nível, como Champions League, até mesmo La Liga, quando vai chegar naquela reta final, o polonês. Mas quem sabe ali o Vitor Roque apresente nos treinos, né, para o Xavi, o que ele sabe de bola, o que ele sabe jogar, como mostrou aqui no CAP, infelizmente, antes da lesão. Então, acho que sim, o Vitor Roque não deve aparecer aí nessas primeiras convocações. O Dorival pode colocá-lo ali no radar, vai estar ali na planilha do Excel de possível convocado, por exemplo, mas nesse primeiro momento acho que o Vitor Roque não vai ser lembrado, até para que ele precise dessa adaptação, ele precise encorpar, né, no Barcelona, para que ele consiga ser lembrado. E agora vamos falar aqui, voltar a falar de goleiro, eu acho que é um tema legal para a gente levantar. Não necessariamente perder espaço, como eu disse, é deixar de ser convocado. Às vezes é deixar ali de ser uma prioridade dentro, quem sabe, de um time titular. O Alisson foi o nosso goleiro aí da seleção brasileira nas últimas 2 Copas do Mundo. E após a última Copa do Mundo de 2022, com a chegada do Diniz, a gente teve uma mudança ali que já tinha acontecido antes, né, com o Ramon Menezes, do Ederson assumir a titularidade. Essa titularidade do Emerson, ela só foi ali, digamos que mais carimbada com a chegada do Diniz por conta do jogo com os pés. A gente sabe que o Alisson tem um jogo com os pés espetacular, é um cara que dá assistências, mas eu diria que o Ederson hoje, ele é assim, tipo, o melhor nessa categoria. Você acha que o Ederson tende a perder espaço como goleiro titular da seleção brasileira? Porque eu já vou falar aqui que eu acredito que como goleiro o Alisson é melhor. Acho que muitas pessoas pensam dessa forma. A última imagem que se tem do Ederson em um grande palco foi na final da Champions League, onde de fato ele foi decisivo. Então, às vezes, a opinião pública, o torcedor aqui brasileiro do Brasil, né, que só assiste o futebol brasileiro, tem a ideia de que o Alisson não dá mais. Mas para quem acompanha o futebol europeu, principalmente o torcedor do Liverpool, sabe que quando a gente fala de goleiro, aí o Alisson deve ser titular. Você acha que o Ederson deve perder espaço? Ou tudo isso que eu falei aqui para você só é uma opinião que eu tenho, que eu tô tentando te convencer aqui um pouquinho a vir comigo nessa? Bom, Léo, eu acredito que você está tentando me convencer, porque eu acredito que o Ederson ele deve ser mantido como titular da seleção, mas não pelo trabalho com os pés, mas porque o Manchester City ganhou uma Champions League com ele sendo um dos principais nomes e não é nada fácil você ser lembrado dessa forma. Ederson já tem o hábito de levantar uma Premier League junto com o Guardiola, então acredito que o Ederson sim seja mantido nesses primeiros jogos aí de titular, até pelo fato do Dorival também, às vezes, de vez em quando, ele tentar utilizar o goleiro como uma ligação direta, conforme o Guardiola faz em algumas ocasiões no Manchester City, e mostra nos números, né? O Ederson tem assistências, né? Quem dirá um goleiro ter assistências, principalmente numa liga como a Premier League. Mas não posso deixar de descartar e de lembrar o Alisson, né? Alisson, goleiro de confiança dos últimos treinadores, tirando o Diniz ali da seleção brasileira, que para mim mereceu a vaga de titular das 2 Copas, né? Mas questão de momento e questão de Dorival pensando em chegar para ganhar, acho que o Ederson vai ser o titular. A gente também está falando de 2 vantagens que o Ederson tem em relação ao Alisson nesse curto e médio prazo que a gente fala em que o Dorival vai ter ou pelo menos quer chegar para ganhar, não para reconstruir, digamos assim. Que ele tá jogando Champions League, então ele vai estar nos grandes palcos a todo momento. E o segundo, ele não deu motivos para ser descartado. Apesar de a gente ter uma seleção muito mais segura na era Tite, com o Alisson debaixo das traves, muitas pessoas não relacionam isso a milagres que ele venha a ter feito ou não. Esses últimos jogos em que a gente acabou tomando muitos gols, inclusive para seleções fracas, muito caiu nas costas, né, do sistema do Diniz. Não foi dos zagueiros, não foi do nosso goleiro. Então, eu acredito que sim, o Ederson ele não deve perder espaço, mas se ele perdeu também não vou ficar surpreso. Eu acho que o nível ali dos dois acaba sendo, pelo conjunto da obra, né, debaixo das traves, mais com os pés, acaba sendo bem equilibrado. Eu acho que não tem motivo, tá, para descartar ele. Eu só prefiro o Alisson mesmo, mas a gente também tem aquele pezinho ali, né? O Alisson ele já tem um histórico em que a galera não tem tanta paciência assim com ele. Bom, vamos finalizar aqui o nosso vídeo falando a respeito de alguns veteranos. A gente sabe que muitos jogadores podem perder espaço por conta da idade. O Diniz não me parece um cara que se apega muito a esse tipo de coisa. Tanto que os clubes dele, né, o clube que ele treina, ele traz jogadores independente da idade. Se ele acredita que eles podem trazer qualidade para o jogo dele, ele vai trazer. Na seleção brasileira ele não foi tão assim, ele não trouxe tantos jogadores experientes,
mas ele continua ali com alguns nomes que eram figurinhas carimbadas na seleção brasileira nos últimos anos. A pergunta que eu quero fazer para você é, agora com o Dorival chegando, ele vai ter aí, vai tirar mais nomes experientes, mais nomes de idade da seleção? Você acha que alguns jogadores mais velhos, como o Casemiro, quem sabe até os próprios goleiros, por que não o Danilo, tendem a perder espaço com o Dorival? Ou você acredita que não, que essa ideia de que tem que fazer reformulação, de que a reformulação tem que ser trocar 10, 15 jogadores é exagerada? Eu, particularmente, penso que é um exagero. Acho que toda reformulação ali você muda 7, 8 nomes, talvez você mude alguns nomes que eram reservas antes para se tornarem titulares, mas eu acho que não vai acontecer uma mudança tão drástica assim. Mas você acredita que jogadores de experiência vão perder espaço, ou você acha que o nome deles é imprescindível? Acredito que alguns nomes possam ainda contribuir bastante para a seleção, tá? Pensando em questão de ciclo, muita gente falou e fala que ciclo, por exemplo, né, de um cara que não vem sendo convocado, que o ciclo do Thiago Silva acabou, que o ciclo do Casemiro, que vem sendo convocado, também acabou, mas eu não penso muito dessa forma, até porque eu vou citar aqui uma menção honrosa e que realmente eu gosto bastante, é do Thiago Silva. Ah, mas tem 39 anos, é titular do Chelsea da Premier League. Poxa, mas o Chelsea não tá tão bem. Oi? Nem convocaria, tá? Eu acho que é importante você ter... Se ele é o melhor, cara, não importa, tem que estar lá. Ah, mas não vai chegar até a Copa do Mundo. A gente não sabe, a gente chuta. E outra coisa, a gente também tem muitos zagueiros jovens aí. Se você convocar ele pelo menos ali para ser quarto zagueiro, você pode ter certeza que nos treinos, na conversa ali, ele tem muito a contribuir para a seleção, não só em campo, mas também com esses moleques aí que vão pedir conselho e vão escutar. Ele que é um dos melhores zagueiros do mundo ainda, por incrível que pareça. Exatamente. A gente não pode comparar também as seleções da Europa que param de convocar os seus jogadores, tirando a Itália, que para mim, eu cresci vendo a dupla de zaga da Itália sendo Bonucci e Chiellini há muito tempo, mas a Espanha já deixou de convocar o Sérgio Ramos, por exemplo, né? A Alemanha já não convoca tanto o Hummels, então acredito que o Brasil possa sim, o Dorival. Oi? E funcionou? Esse é meu ponto. Aí é que a gente precisa entender o que o Dorival pensa quanto aos jogadores de idade mais avançada. O que a gente sabe é que o Diniz dá valor, né? Ver o Felipe Melo jogando em uma final de Libertadores, ver um Fábio, por mais que seja goleiro, a carreira seja um pouco mais extensa, 41 anos, então a gente sabe que jogadores experientes são sim importantes. Manter um Casemiro pode ser uma boa opção, manter ali jogadores um pouco mais experientes ali como Danilo, Marquinhos, né? Desses ciclos eu tô falando, pode ser muito importante. E quem sabe trazer de volta um Thiago Silva ali para trazer essa experiência de Copa do Mundo, experiência de Europa para esses jovens jogadores que estão no radar aí do Dorival. E uma menção honrosa também é um jogador que está despontando aí, que é o Murilo, ex-zagueiro do Corinthians, que está no Nottingham Forest, que é muito, muito bom zagueiro nessa idade. Então, quem sabe aí, né, seja lembrado e numa possível convocação conjunta com o Thiago Silva, só tem a agregar a seleção. Duas coisas que você falou agora mesmo foi sobre o Murilo, um possível convocado. A gente já falou sobre isso aqui no nosso canal, possíveis jogadores que devem ser chamados, ganhar espaço com o Dorival. Outra coisa que ele falou é sobre resgatar jogadores que já estão ali dentro do elenco. Acho que o trabalho do Dorival também envolve muito isso. A gente conversa nos nossos grupos de WhatsApp que a seleção brasileira, apesar de ter bons nomes, tem muitos jogadores que no clube jogam um nível muito abaixo. Bruno Guimarães é um exemplo dele. Se a gente pular alguns anos atrás, talvez o Firmino, mesmo que mal aproveitado ou não, ele nunca respondeu nem perto daquilo que se esperava dele em comparação ao que ele jogava no clube. Então acho que o Dorival tem muita coisa para fazer, além de dar oportunidade para novos jogadores e também trocar alguns que a gente inclusive cogitou aqui no vídeo. Ele tem que recuperar muitos daqueles que jogam bem nos seus clubes, estão na seleção e não vêm correspondendo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo quais jogadores vocês acham que devem perder espaço agora que o Dorival é o nosso novo comandante. Bora arrumar o Hexa. Aqui no canal Brasileiragem a gente vai falar a respeito de de pós-jogo, notícias referentes à seleção brasileira, a jogadores brasileiros atuando pelo mundo e também aqui no futebol brasileiro. É selecionável? A gente vai estar tratando a respeito dele aqui no nosso canal, que a gente acaba de começar, então a gente conta com a contribuição de vocês. A gente tem a meta aí de chegar a 500 inscritos, 3.000 horas vistas para a gente monetizar o nosso canal, e até chegar ao Hexa a gente vai conseguir.
Alguns maldosos vão comentar que, bom, o Hexa não vai vir nunca, então uma hora a gente consegue mesmo, né? Mas quem sabe a gente não consegue aí. Inclusive, esse ano tem muita coisa para acontecer a respeito de seleção. Muito obrigado pela audiência de todos e falou! Falou!